Eu quero mais uma vez dar a paz do Senhor a todos os irmãos e a todos os ouvintes que está a ouvir este segundo vídeo sobre o segundo período do silêncio entre Malaquia e Mateus. Nós acabamos de ver uma história teórica entre 400 anos o período a Deus silenciar com o seu povo, de Malaquia a Mateus, dando um sinal apenas a Zacarias. O céu abriu e o povo que estava em região de sombra de morte viu uma grande luz. O povo que estava sem esperança, já a esperança já tinha se acabado, ele agora contemplou uma luz no deserto, uma fonte de água na rocha, nos pedregais, no alto, nos altos montes, nos lugares difíceis, no momento mais que ele estava se lamentando. Durante esses 400 anos, na mão dos romanos. E depois do período, entrou os períodos dos Macabeus, e agora Alexandre, ele chegou a morrer, alcoolizado com a febre amarela, o poder terminou. Então levantou-se outro grande imperador chamado César. César foi um grande e poderoso naquela época. Mas neste período que nós falamos através da Bíblia, revelando para os ouvintes a passagem entre Malaquia a Mateus. O enquanto grande período desses 400 anos de silêncio foi o período romano, que teve início em 63 a.C. Tudo foi antes de Cristo. Pompeu, o romano, tomou Jerusalém e o povo passou a viver debaixo desse novo domínio. E tendo reunido sob si o poder religioso político, o sacerdócio entrou em nova decadência espiritual, afastando-se da devoção a Jeová. Assim, quando Jesus nasceu, o governo romano dominava toda a Palestina, especialmente no ano 40 a.C. O Senado romano apontou Herodes para ser o rei da Judéia. Ele era idumeu, descendente de Edu, isto é, de Esaú, o filho de Jacó, que perdeu a herança. E não era aceito pelos judeus, puros. Para os judeus, nunca houve uma família ou um homem pior do que Herodes. Segundo algum comentarista, podemos comparar a família de Herodes
há muitas organizações criminosas de hoje, sendo que alguns atos até sobrepujou em 37 a.C., Herodes se apossou de Jerusalém e assassinou os últimos sacerdotes da descendência dos Macabeus no ano 31 a.C., quando César Augusto tornou-se imperador de Roma. A cidade de Cesareia foi dedicada em sua homenagem entre os anos 20 a 19 a.C. Começou o término da reconstrução do santuário em 18 meses. Mas a reconstrução completa do templo só se deu em 64 depois de Cristo. 6 anos antes de Jerusalém ser novamente invadida pelo marechal romano Tito. Jesus nasceu em Belém da Judéia no ano 5 ou 4. Portanto, quando a Palestina estava sob o domínio romano. Mas antes de atentamos para o nascimento de Jesus, precisamos ainda alistar outros fatos importantes que marcaram esses 400 anos de silêncio, pois o conhecimento e o estudo deles nos ajudaram a entender o contexto daquela época. E aproveitamos mais o estudo dos neotestamentários. No período intertestamentário houve grande atividade literária. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no Egito, da cidade de Alexandria, entre 245 e 257 a.C. Essa tradução foi feita por 6 membros de cada uma das 12 tribos de Israel e recebeu o nome de Septuaginta. Ela foi usada pelo o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. Os livros apócrifos do Antigo Testamento surgiram nesse período: Tobia, Judite, primeiro e segundo Macabeu, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Não são considerados divinamente inspirados, mas são bastante úteis para nos fornecer informação histórica sobre esse tempo de silêncio. Nessa época, ocorreu também uma mudança na língua do povo. Logo depois do cativeiro, iniciou-se a transição do hebraico para o aramaico. Mudou do hebraico para o aramaico. Depois do exílio, o aramaico, que era usado, segundo Reis, capítulo 18, versículo 26, tornou-se a língua oficial. Mas junto com a conquista do mundo por Alexandre, muitos judeus entenderam que era importante usar a língua grega. Na época de Jesus, a maioria dos judeus era bilíngue, falando tanto
o grego quanto o aramaico. Atos, capítulo 21, versículo 40. O capítulo 22 de Atos e o versículo 2, você vai achar. Durante o período de silêncio também apareceu a sinagoga. A sinagoga, como instituição, surgiu em consequência da suspensão dos serviços do templo, 586 a.C., tornando-se local para adoração e a instrução até a época de Jesus. Em Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo, havia 480 sinagogas na cidade. Uma cidade que não tivesse 10 judeus casados com mais de 30 anos não podia estabelecer uma sinagoga, mas somente uma proesesucha, isto é, uma casa ou um lugar de oração. Atos, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 15. Você vai achar essa versão aí. Outro fato a ser destacado é o surgimento das seitas judaicas. Os fariseus eram descendentes dos reformadores dos templos de Esdras e Neemias, quando Matatia revoltou-se contra o esforço helenizante de Antíoco. Os assidianos, os piedosos, o apoiaram e se ligaram a ele. Era chamado de perugins. Os separados assim, os fariseus constituíram-se no núcleo da aritocracia religiosa e acadêmica. Nessa mesma época, durante o exílio, surgiram os saduceus, nesse período. Esse nome provavelmente vem de Zadok, sumo sacerdote dos tempos de Davi, segundo Samuel, capítulo 8, versículo 17. Capítulo 15, versículo 24. Em oposição aos fariseus, que era nacionalista, os saduceus eram favoráveis à filosofia e à cultura grega, sendo um partido político com a tendência sacerdotal e aristocrática. Tinha pouca influência sobre o povo comum, o saduceu. Outro grupo que surgiu entre os judeus foi os dos essênios, com sede na beira ocidental do Mar Morto. Algum pesquisador afirma que eles estavam em muita vila e cidade da Palestina. Os essênios não são mencionados nos evangelhos, mas Filo disse que havia 4.000 ou mais no tempo do Novo Testamento. Ele seguia o conceito de comunidade de bem, o ascetismo, abstinência e celibato. No dizer de Uge, os essênios formavam
mais uma seita monárquica que um partido religioso político. Como os fariseus e saduceus, até a descoberta em 1947 dos manuscritos do Mar Morto. Filo, Joséfo e Plínio eram as únicas fontes de informação dessa ordem monástica comunal. Também durante o período intertestamentário surgiram os herodianos. Eles tinham mais o perfil de um partido político do que de uma seita. Mateus, capítulo 22, versículo 16. Ainda em Marcos 3 e o versículo 6. Ainda no livro de São Marcos, no capítulo 12 e o versículo 13, você vai achar. Esperava que Herodes cumprisse a realização da esperança messiânica da nação. Um outro grupo bem representado entre os judeus foi os dos zelotes, ou cananitas. Mateus capítulo 10, versículo 4. Alguns estudiosos entendem que esse grupo podia ser considerado uma seita ou um partido político, pois sem integrante. Era legalista, pietista, messianista e nacionalista. Era intolerante com os romanos e não aceitava os que aprovavam a subjugação de Israel aos romanos. Os zelotes não eram uma seita religiosa, da mesma categoria dos fariseus ou dos essênios. Constituíam um grupo de nacionalistas fanáticos que advogavam a violência como meio de libertar-se de Roma, no tempo do cerco de Jerusalém. Sob o reinado de Tito, constituía uma das facções dentro da cidade e a dissensões causada por eles contribuía grandemente para a queda da cidade. Estavam talvez ligados com os sicários, mencionado em Atos, capítulo 21, versículo 38. Simão, discípulo de Jesus, pertenceu a eles, como o indica o seu nome. Lucas 6, capítulo 15. Lucas 6, versículo 15. Ato 1, versículo 13. Ainda outro grupo que não era seita foi importante durante aquele período até os dias de Jesus. Eram os esquibras. Os esquibras, os mestres da lei, ou rabino, ele formava um grupo profissional e não um partido. Era os encarregados de instruir o povo em matéria de religião. Em geral, não pertencia à classe sacerdotal, mas era influente e chegaram a ter uma elevada consideração como intérprete da lei e dirigente do povo. Você consegue ver a importância de todos esses detalhes. Ao lermos os evangelhos e percebemos que Jesus dialogava com fariseu, escriba, saduceu e outros judeus, devemos nos lembrar das
características de cada grupo, para sabermos por quê e como acontecia aqueles diálogos, que muitas vezes era bastante áspero. Importante também destacar que nesses 400 anos de silêncio, cresceu entre o povo judeu um sentimento denominado esperança messiânica. Na época da restauração, com o desaparecimento dos profetas, foi enfatizada a observância da lei. Mas, no tempo dos Macabeus, com a perseguição extensa promovida pelos conquistadores, especificamente por Antíoco e Epifânio, que prevaleceu até depois da tomada de Jerusalém em 63 a.C., por Pompeu. Ressurgiu a esperança no líder sobre-humano na época do nascimento de Cristo, com a morte de Herodes. A esperança messiânica estava viva. Estava viva. O significado básico dessa esperança é que os judeus esperavam um rei que constituirá um reino eterno e julgaria os maus. Esperava a salvação dos judeus e não do gentio. A expectativa era de que o Messias fosse um santo poderoso ou um anjo sobrenatural que agiria com extremo poder em favor de Israel. Ao contrário dessa expectativa, havia uma minoria de judeus que esperavam um Messias sofredor. Era pessoa espiritual que procurava a verdade nas Escrituras. Podemos citar algum delas, como Zacarias, Isabel, Simeão, Ana, Natanael, Filipe e outros. Devemos registrar que durante esse período de silêncio houve também a mudança de muitos judeus para Roma. Pompeu, 63 a.C., foi o primeiro a levá-lo cativo sob Júlio César. Eles se multiplicaram, criando até um bairro na cidade. Quando Paulo chegou, em 60 depois de Cristo, já havia um grande grupo de judeus ali, e provável que houvesse de 4.500 milhões a outros 8 milhões de judeus por todo o império. E esta colônia tornava-se campo preparado para receber a pregação do Evangelho. Com tanto detalhe alistado, é necessário destacar mais uma vez o fato de que nenhum deles passava despercebido de Deus. Ao contrário, o nosso soberano Senhor estava preparando o mundo para a vinda de Jesus. Podemos constatar essa preparação divina através de algum fato. Os judeus estavam dispersos por todo o império. Tinha interesse pela prática da religião e busca da salvação. Os gregos propagaram sua filosofia, que se aproximava do monoteísmo e destacava a imortalidade. Sua cultura, que sobrepujava as barreiras culturais e racionais, e sua língua foram usadas para a tradução do Antigo Testamento e a escrita do Novo Testamento.
Os romanos unificaram politicamente o mundo com os pães romana, a vantagem concedida aos cidadãos romanos e as estradas que facilitaram as viagens para todos os cantos do império. Assim, diante de todo esse fato tão marcante, é possível vermos as ações de Deus preparando o mundo para a vinda de Jesus. Como Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, embora estivesse em silêncio, não se manifestando através dos profetas, Deus estava agindo como ainda hoje ele age. O que necessitamos é ter os nossos olhos abertos para contemplar a soberana, poderosa e amorosa ação de Deus. Nesse período que nós acabamos em duas partes, primeira e a segunda, as preparações, os grupos surgidos, os poderosos, cada um ensinava aquilo que chegava na sua mente, que é a ideologia, e plantava os seus argumentos, tanto os fariseus, como os saduceus, como os essênios, como os herodianos, como os zelotes, os grupos poderosos que tinha, que Jesus enfrentou naqueles tempos. Antes de você pensar, Deus está preparando o mundo para o arrebatamento da igreja. Surgindo muitos tipos de seita, muitos tipos de ensino, muitos homens de qualidade, poderoso, tomando o dinheiro de quem não tem, enriquecendo-se a si mesmo, e cada um mentindo para o seu companheiro, através do Evangelho, distorcendo a palavra de Deus, ensinando o que eles querem, iludindo e sendo iludido. Meus amados irmãos e ouvintes, a volta de Jesus está perto. Muitos falsos profetas, muitas profecias falsas. Profecia que eu estou falando não é poder sobrenatural. É a palavra sendo distorcida, jogada mal, para o seu próprio interesse. Glória a Deus. Pegando as necessidades alheias, as mentes perturbadas, pessoas que têm a sua família destruturada, porque família é de Deus. Foi Deus quem constituiu família. Cada ser humano deve ter a sua família construída. Cada pai de família é educador da sua família. Ele não é um ditador. Ele é um educador. Ele é um preparador. Para preparar os seus filhos para a sociedade. Para ser organizado. Glória a Deus.
Porque o nosso Deus dá a quem quer, tira de quem quer, levanta quem quer e abate quem ele quer. Ele é soberano. Ninguém manda nele. Aqui na terra, o domínio está entregue aos cabal. Os cabalistas, talvez que vocês nunca ouviram falar esta palavra chamada cabalista, que é os cabala judaicos. Os cabalistas, eles distorcem. Eles fazem o que eles querem. Eles lavam as mentes das pessoas e tiram até o último sumago. Que Deus nos ajude, nos abençoe. E que abra os entendimentos daqueles que ainda não têm. Glória a Deus. Estou falando aqui para doutor, filósofo, para juiz, para político, porque para Deus não tem grande. A Bíblia diz que todo joelho drobará e toda língua confessa que Ele é Senhor no céu e na terra. Não existe grande diante de Deus. Não existe grande. Deus não tem medo de você. Eu posso ter. Eu posso ter medo. Mas Deus não tem. Deus aniquila quem Ele quer. Dá vida a quem quer. E tira a vida de quem Ele quer. E ninguém escapa das mãos de Deus. Isaías disse, operando Ele, quem impedirá? Os teus conhecimentos, a tua fábula, as tuas ironias, vai servir para te levar para a tua condenação. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, para que naquele dia tu tenha o gozo eterno e tenha o direito de entrar pela cidade, pelas portas. Porque eu te digo mais uma vez, meu amigo, meu conhecido, meu irmão, todos que estão me ouvindo, que fica de fora os cães, os feiticeiros, os sodomistas, o homossexual, ficarão de fora. Todo aquele que se prostitui e aquele que mente e ama a mentira. Nós temos que falar a verdade, cada um para o seu companheiro, ensinar a verdade. A verdade é Jesus. Não distorça a palavra de Deus. Nem aumenta e nem diminui. O que é aumentar, Deus vai aumentar as pragas sobre ele. E quem tirar, Deus tirará o seu nome no livro da vida. E que Jesus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe para sempre. Vamos ao próximo vídeo, ao próximo ensino. Essa teoria é prática, é para o conhecimento das pessoas que não estão entendendo o Evangelho de Jesus. Amém.